Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Muito fraco, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que alegria poder estar aqui essa noite com a amada igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tiago e de toda a sua família. Louvar a Deus também pela vida do pastor Gildásio e todos os demais irmãos que estão aqui presentes, em especial a mulher mais bonita que está para mim aqui essa noite, a minha futura esposa. Não precisa olhar, está comprometida, a gente vai casar, amém? Meu sogro e minha sogra que estão aqui, pastor José, diaconisa Sônia. Também tem um pessoal lá da nossa igreja, queridos. Ele me apresentou, sou pastor Antônio Júnior, sou pastor de uma comunidade, fica aqui na Zona Sul, ali próximo do Jabaquara, na Americanópolis. E hoje eu tenho a honra de ter aqui também um casal maravilhoso, junto com seu filho, né, o Marcos, a Jéssica, o Vini. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Querido, se assente, vamos à palavra de Deus, sem demagogia, nem perca de tempo. O Senhor inspirou meu coração ainda esta tarde com uma palavra. Eu gostaria de compartilhar com o coração dos irmãos. Quem pode, abra sua Bíblia comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 27. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Samuel 17 e 27. Quem encontrou pode confirmar com um amém. Todos no texto, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, e as encheram com trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas e também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vaca, e os trouxeram até Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, diga faminto, cansado, diga cansado, e sedento. Amém? Fecha a sua Bíblia e fecha os seus olhos nesse momento. Abre o teu coração. Pai amado, eu te dou graças pela tua palavra. Nós estamos diante da tua presença desde o momento em que chegamos até este lugar, Pai. A tua palavra foi lida e o que eu peço é que o Senhor faça um sinal assertivo. Que a tua palavra seja esta noite para nós, Senhor, como uma flecha sacada da tua aljava, que é direcionada aos nossos corações. Alveja-nos, Senhor, acerta-nos, que o nosso coração de pedra seja despedaçado e recebamos um coração de carne essa noite. Cura-nos de dentro para fora. Traz, Senhor, aquilo que a nossa alma precisa ouvir. Deus amado, estamos aqui não, Senhor, pelos nossos desejos egoístas e egocêntricos, mas porque há uma necessidade na nossa alma de adorar ao teu nome, e sabemos que sairemos deste lugar melhores do que entramos. Eu te peço, se o Senhor desejar, Senhor, com liberdade, cura esta noite. Se o Senhor desejar, salva neste lugar. Se o Senhor desejar, liberta vidas neste lugar. E se o Senhor desejar, derrama da tua gloriosa presença sobre as nossas vidas. Eis aqui a tua igreja. Eu te peço, Senhor, tudo isso em nome do justo, o nome acima de todos os nomes, em nome de Jesus. E se você assim concorda e crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que lemos faz menção a um período da história do rei Davi. O rei Davi, que é tão conhecido por nós, por toda a sua trajetória. Eu quero somente pincelar um pouco da trajetória de Davi, porque eu não vou pregar acerca de Davi somente, mas eu gostaria de fazer menção a uma outra personagem que participou da história de Davi pelo menos duas vezes.
Mas queridos, se nós olharmos para a história de Davi, um dos maiores legados que Davi deixou na sua história, é que Davi foi um rei que teve alianças. Davi, ele trouxe isso de uma maneira tão poderosa para a sua vida e para o seu reinado, que ele ensina para o seu filho Salomão, e Salomão foi um dos homens que mais teve alianças durante o seu reinado. Davi, através da solitude do pasto, aonde ele foi criado, pela vergonha do seu pai, na solitude do pastoreio das ovelhas, na solitude de cuidar de ovelhas malhadas, na solitude com que ele enfrentou o urso, na solitude em que ele enfrentou o leão, na solitude em que ele aprendeu a ser servo do Deus Altíssimo, na solitude em que ele escreveu hinos e belas canções, na solitude em que ele fez a primeira harpa, o primeiro instrumento. Foi lá que ele aprendeu o valor de alianças. Porque só alguém que já esteve sozinho sabe o valor de uma aliança. A história sobre Davi diz que antes dele chegar ao trono, Davi passa por um grande, longo e difícil período da sua história. O primeiro foi aonde já citei, no pasto, que seu pai tinha vergonha dele por ele ser filho de uma mulher estrangeira. O seu cabelo era ruivo, a sua pele muito clara e com sardas. Então o pai o manda por trás das malhadas, as ovelhas mais baratas, e esconde ele lá. Foi lá onde ele teve os primeiros desafios da sua história, aonde ele enfrentou sozinho um urso para defender o rebanho do seu pai, aonde ele enfrentou sozinho um leão para defender o rebanho do seu pai. E foi de lá que ele foi chamado, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, quando Deus diz a Samuel que rejeitou o reinado de Saul e que havia se munido de um novo rei para Israel. Samuel vai até Belém, na casa de Jessé, e quando ele entra naquele lugar, o primeiro filho, Eliabe, se apresenta, mas Deus não havia se agradado de Eliabe, porque Eliabe tinha uma estatura e uma aparência parecida com a de Saul. E Deus havia rejeitado Saul, porque o povo escolheu Saul pela aparência. Aí Deus diz para Samuel: não, o novo rei de Israel eu não escolho pela aparência, eu vou escolher pelo coração. Então passa Eliabe, passa Abinadab, passa os irmãos de Davi que moravam na casa com o pai, mas Deus não se agrada de nenhum deles, até o momento em que Deus diz para Samuel: Samuel, ainda tem um filho, está escondido, mas tem um filho, manda que chamem esse moço. E quando manda chamar Davi, a mesa já estava pronta. E alegoricamente é o Salmo 23 que retrata esse dia, aonde está escrito no verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi vem pasto, ainda com roupas de pastoreio, entra pelas portas da sua casa, e a visão que ele tem é o seu pai, os seus irmãos, todos em pé ao redor da mesa, o profeta com um chifre de azeite esperando ele, e o lugar de honra vazio, dizendo: ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. E alguém pensa ilusoriamente que depois da unção de Davi, lá no capítulo 16, a vida dele melhorou. Meus irmãos, os desafios de Davi só cresceram, porque o que diz a história é que agora ele volta para casa, depois da unção. O seu pai dá um serviço a ele para que leve comida aos seus irmãos, e no meio do caminho ele se depara com a afronta dos filisteus contra Israel, e ali ele enfrenta o desafio que deu fama a ele. Davi enfrenta o gigante que afrontava Israel, vence o gigante e ocasiona um momento de que o seu nome é ovacionado. As mulheres clamavam o nome de Davi, dizendo: Davi é um guerreiro maior do que Saul, porque se Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Isso atrai para Davi, porque para além da unção que atrai perseguições, Davi agora tem o clamor do povo e das multidões ao seu favor. Isso atrai para ele olhares do reinado, e Saul temia que Davi se levantasse contra ele. Então Saul começa a perseguir ele. Durante 10 anos Saul persegue a vida de Davi ferrenhamente. Há momentos dessa trama durante 10 anos que Saul faz armadilhas para tentar pegar Davi. E o que eu acho interessante é que é no meio dessa
história, parece que por ironia do destino, que Davi se aliança com o filho de Saul. Ele faz uma amizade com Jonatas. E uma amizade tão poderosa, mas tão poderosa, ao ponto de Jonatas, que era filho do rei, se posicionar contra o próprio pai em favor de Davi. E defender Davi do próprio pai, dando para Davi os passos que o seu pai planejava em secreto, para que Davi pudesse fugir e escapar pela própria vida. Só que eles fazem uma aliança, pastor Tiago. E a aliança de Davi com Jonatas envolvia o credo de Jonatas na unção de Davi. Ele acreditava. Então Jonatas praticamente disse para Davi: Davi, eu sei que a hora do meu pai vai chegar. Ele não vai continuar rei por muito tempo, porque a unção na tua vida é notória. E o que eu acho interessante é que mesmo Davi ungido, ele respeitava Saul, que estava no trono naquele tempo, porque ele entendia que ninguém pode tocar no ungido de Deus. E muitas das vezes nós temos sido motivados com uma unção de revolta, né? Que diz assim: olha, se você tem Deus na sua vida, vai, enfrenta qualquer um. Mas Davi disse: não. Quem sou eu para tocar naquele que Deus colocou? No tempo certo, escute isso, no tempo certo, há de ser que Deus vai tirar ele e me colocar. Porque quem tem certeza daquilo que Deus confiou na mão, não tenta atropelar o tempo que o eterno determina. Porque quando nós temos certeza da unção que está sobre as nossas vidas, nós entendemos que independente do tempo que passe, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Desse período de perseguição, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. A aliança dele com o filho de Saul foi a seguinte: Jonatas disse: eu sei que o meu pai não vai durar muito tempo, e quando meu pai morrer e você assumir o trono, eu quero que você se lembre das minhas gerações como se fossem as suas gerações. A aliança que eu quero fazer com você, Davi, é que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos estarão debaixo de um cuidado como se fossem da família real. E Davi naquele momento disse: tá bom, cuida de mim que eu vou cuidar dos seus. Jonatas tinha um filho quando o seu pai perdeu o trono. O nome do filho de Jonatas, que tinha 5 anos de idade quando Saul morreu, era Mefibosete. Mefibosete, neto de Saul, tinha o mesmo nome de um tio, irmão de Saul. A Bíblia só apresenta 2 Mefibosetes na Bíblia Sagrada: o irmão de Saul e o filho do filho de Saul, o neto dele. Mefibosete não nasceu deficiente. Mefibosete não nasceu coxo dos seus pés. Mas quando, e isso eu até esses dias atribuía a algo extra-bíblico, mas a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 4 e versículo 4, que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era da idade de 5 anos, quando as novas de que Saul e Jonatas vieram e morreram, chegaram em Jezreel. E a ama da criança o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu, ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Ou seja, o fato do menino ser coxo é porque quando saiu a notícia que o seu avô e o seu pai morreram, a ama que cuidava do menino corre com ele e o deixa cair, e ele fica deficiente. Aquela mulher não tinha para onde levar aquela criança, então ela leva ela para uma cidade que era depois de Jabes de Gileade, uma cidade escondida, que era conhecida pelo povo como uma cidade discriminada, marginalizada, Lodebar.
Nessa cidade não moravam ricos, nessa cidade não moravam príncipes, nessa cidade não moravam pessoas de status nem escalão alto da sociedade. Nessa cidade só moravam pessoas que estavam à margem da sociedade e que precisavam de ajuda uns dos outros. Mas a ama de Jonatas encontra lá em Lodebar a casa de um homem, Maquir. Ela leva a criança até lá e dá a criança nas mãos desse homem chamado Maquir, para que ele cuidasse dela e não permitisse que ninguém soubesse que ele era da descendência do antigo rei e matasse essa criança. O tempo passa, a criança morando em Lodebar, e Davi assume o trono. Davi assume o trono, a sua fama é muito grande, a sua honra é muito grande. O povo amava Davi, e Davi começa a ganhar muitas guerras, muitas batalhas, muitas pelejas. Mas um dia, ele está dentro do seu palácio. Capítulo 9 nos diz que ele se lembra da aliança que fez com Jonatas. Oh, aleluia! Porque um homem de Deus entende o valor de uma aliança. Porque alguém que é ungido sabe o valor de uma aliança. Pastor Tiago, só traidores não valorizam alianças. Existem traidores no ministério, pastor? Claro. É por isso que entre os 12 apóstolos estava Judas, que não sabia o valor de uma aliança com Jesus, mas sabia o valor de uma aliança com os sacerdotes. Davi se lembra da aliança e manda chamar um antigo servo do rei que havia morrido. Chama Ziba e pergunta para ele: existe ainda vivo alguém da descendência de Jonatas? Existe vivo alguém da descendência do meu amigo? E eu imagino Ziba puxando na memória. Está comigo na palavra? Diga amém. Ziba puxando na sua memória e tentando lembrar de alguém que estava vivo, só que já havia passado muitos anos. Mefibosete já não era uma criança de 5 anos. Mefibosete já tinha um filho lá em Lodebar. Ele já era um adulto. Ele já tinha uma família. E eu fico imaginando, pastor Judásio, como não era a cabeça de Mefibosete nessa história. Porque se Mefibosete não nasceu deficiente, ele ficou deficiente quando o seu avô morreu por conta de Davi, que assumiria o trono. Na cabeça de Mefibosete havia um complexo que fazia com que ele tivesse uma inimizade com Davi, mesmo sem conhecê-lo. Porque na cabeça de Mefibosete, o responsável por ele estar aonde ele estava era Davi. Então pense, Mefibosete dizendo: eu sou neto de um rei e estou morando na pior cidade do reino. Eu era da família real, nasci em berço de ouro, sangue azul, e agora eu estou aqui jogado às traças. E se não bastasse, por fatalidade do destino, aleijado de ambos os pés. Mas mesmo sem ele saber, lá dentro do palácio, Deus fazia Davi lembrar da aliança que foi feita. Ziba, tem alguém? Ele diz: tem sim, Senhor. Tem um homem que está num lugar meio inóspito, lá em Lodebar. Só que tem um detalhe, rei, eu não sei se o senhor vai querer. Ele é aleijado de ambos os pés, não pode andar sozinho, mas ele é filho de Jonatas. Davi diz: basta, basta. Peguem as carruagens, diz para o general que hoje ele vai lá em Lodebar, porque o rei tem negócio com alguém que está naquele lugar. Irmão, imaginando um lugar simples, uma casa simples, pessoas simples. Mefibosete é alguém simples, dentro de casa.
De repente para 2 carruagens do rei. E soldado, quando desce a mando do rei, soldado não pede, irmão. Porque rei não pede, rei manda. Soldado desce, entra na casa e diz: quem é o filho de Jonatas? Mefibosete teme pela sua vida, porque ele diz: agora ele vai me matar. Ele matou minha família, ele matou minha descendência, ele vai me matar. Mas aí o rei diz: tira ele de Lodebar e traz ele para dentro do palácio, Ziba. Alguém diz: mas e a deficiência dos pés? A tradição judaica diz que a primeira ordem de Davi, quando Mefibosete chega, é: aumenta a orla da barra da toalha da mesa. Eu quero que a toalha da mesa chegue até o chão agora, porque quando nós estivermos sentados na mesa, ninguém vai ver os pés de Mefibosete, ninguém vai ver a deficiência de Mefibosete. Eu quero que ele sente de igual para igual. Quando ele entra na presença de Davi, ele se lança aos pés de Davi, adora, dizendo: tem misericórdia de mim. Quem sou eu para se lembrar de um cão morto como eu? Ele tinha medo de morrer, mas Davi disse: se levanta, porque eu tinha uma aliança com o teu pai, e Deus me fez lembrar da aliança que eu tinha com ele, e eu quero restituir para você. Eu fui ver a questão da restituição, porque o texto diz que Davi mandou buscar tudo que era de Saul. E o que era de Saul? O copo que ele bebia, a roupa que ele vestia, a cama que ele dormia, tudo que era de Saul no palácio. Ele diz: manda buscar, e entrega tudo na mão de Mefibosete, porque ele vai comer comigo, ele vai dormir no palácio, oh aleluia, ele vai se vestir como alguém da família real. Ele diz: até Ziba, que era um traidor, agora vai ser servo de Mefibosete. As terras que eram de Saul, devolve tudo a Mefibosete. Ziba, você vai cuidar de tudo, meu irmão. Vocês vão poder se alimentar aqui à vontade. E aí eu fico imaginando, porque eu não vim pregar sobre Mefibosete. Escute isso. Nós falamos muito sobre a história de Mefibosete. Tem hinos sobre a história de Mefibosete. Quem nunca ouviu, né? Você vai sentar na mesa do rei, se vestir como um rei, sentar ao lado do rei, a miséria nunca mais haverá. Um adeus a Lodebar você vai dar, todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Que maravilha, né, meu irmão? Eu ouvi uma palavra como essa: nunca mais miséria na minha vida, nunca mais passar por apuros. Só que o Senhor ministrou algo ao meu coração. Está comigo na palavra? Diga amém. Porque nós olhamos para a história de Mefibosete e nós só sabemos denegrir Lodebar. A gente diz: Lodebar é um lugar de desprezo, Lodebar é um lugar de dor, Lodebar é um lugar de miséria, Lodebar é um lugar de tristeza, Lodebar é um lugar de fome, Lodebar é um lugar de angústia, Lodebar é um lugar onde se mendiga, Lodebar é um lugar onde se pede, Lodebar é um lugar onde a miséria reina. Mas não é isso que eu vejo na história. Porque se não fosse Lodebar, quando Mefibosete ainda era uma criança, se não fosse Lodebar, quando Mefibosete ainda era um menino de colo, se não fosse a casa de Maquir, quando ele ainda era um menino indefeso, o que seria de Mefibosete? E você sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos tão acostumados com o evangelho de revanchismo, que nós lemos esse texto e dizemos: nossa, Deus exaltou Mefibosete, Deus vai fazer assim na minha vida. E aí a gente aplica isso para nós.
E a gente se esquece dos lugares por onde a gente já passou. É difícil dar glória a Deus agora, né? A gente se esquece que foi em Lodebar que a gente tomou leite. A gente se esquece que foi em Lodebar que a gente comeu, vestiu, dormiu, foi tratado, foi cuidado, foi amparado, quando ninguém mais quis cuidar da gente. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que às vezes a gente é acometido de uma amnésia. E aí vem o negócio, a roda gigante vai girar, a roda gigante vai girar. E a gente quer sempre estar por cima, mas a gente esquece que muitas vezes quem está por baixo é quem um dia nos ajudou. Tem glória a Deus aí agora? E sabe o que o Senhor está dizendo ao coração de alguém aqui? Você pode desprezar as casas que você já morou. Você pode desprezar os carros que você já andou. Você pode desprezar as roupas que você já vestiu. Você pode desprezar a época da sua vida que só tinha arroz, feijão e farinha. Você pode desprezar a época da sua vida que a sua conta no banco não era gorda. Mas se você está aqui hoje e está vivendo um cenário diferente, é porque a tua base foi construída em cima da tua história difícil. Não existe lugar de honra sem antes existir um lugar de vergonha. Não, você não entendeu. Não existe lugar de honra sem antes existir um lugar de vergonha. O nosso problema é que no momento em que Deus nos dá a oportunidade de se sentir um pouquinho melhor do que alguém, a gente às vezes vira as costas para quem estendeu a mão para nós. A gente se esquece, porque a casa de Maquir, que é onde Mefibosete ficou, era um lugar simples. Sabe aquela casinha humilde? Sabe aquela telinha simples que não tem pintura? Sabe aquela casa que é tudo simplesinho, mas é limpinho no lugar e arrumado? A casa de Maquir é a típica casa de mãe e de vó. E você chega e diz: eu nunca entrei aqui, mas parece que eu estou na minha casa. A casa de Maquir é aquela que não deixa ninguém com fome. Se você chegar lá 3 horas da manhã, ele diz: tem pão, tem bolo, tem café, tem chá, tem leite, tem suco. E você não sabe de onde ele vai abrindo a despensa e vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Já foi na casa de alguém assim? Essa é a casa de Maquir. É um lugarzinho humilde, mas sabe o que Maquir faz quando vê a criança chegando no colo da ama? Ele diz: arruma mais uma caminha. Vou pegar a roupinha do fulano ali emprestada. Vamos dar um banho nesse menino. O pé dele está machucado. Vamos enrolar uma faixa. Vamos estancar o sangue da ferida. E o Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite, porque eu vim com uma palavra profética de Deus, e muitas vezes a palavra profética te faz olhar para o teu passado, para você entender o que Deus está fazendo para o teu futuro. E o Senhor está dizendo: olha para quem te ajudou e veja por que você está aqui. Eu sinto Deus enquanto eu prego. Eu quero dizer para alguém: não tenha síndrome do esquecimento precoce, não, meu irmão. Que quando você começa a andar no carrinho melhor, você diz: eu não preciso de ninguém. Vai nessa. Alianças. Só que sabe o que eu acho interessante? Que a gente fala de Mefibosete. Mefibosete saiu de lá. Mefibosete foi para o palácio. Mefibosete trocou de roupa. Mefibosete mudou o cardápio. Mefibosete sentou na mesa com o rei. Mas olhe para mim. E Maquir? E foi isso que Deus falou comigo. Maquir foi quem abriu a porta de casa para uma estranha, para receber alguém que não era seu filho. Maquir recebeu um deficiente. Irmão, você já recebeu, já cuidou de alguém deficiente? Maquir fez adaptações na sua casa.
Maquir dividiu da comida dos seus filhos, da comida dos seus netos, da comida dos seus parentes. Maquir dividiu da sua despensa com Mefibosete. O rei restitui Mefibosete, o rei restitui Ziba, mas e Maquir? Nem um aperto de mão, irmão. Mas nem um tapinha nas costas para dizer muito obrigado. E a culpa de Mefibosete ter parado lá era de Davi, porque a aliança era Davi com Jonatas, assim, Davi cuidar da descendência dele. Se Mefibosete cresceu na casa de Maquir, a responsabilidade era de Davi. Davi tinha que no mínimo perguntar: e a conta, varão? Quanto que ficou aí? Irmão, nem um aperto de mão, nem um beijo falso, para dizer muito obrigado, fingindo que quer pagar, mas não paga, irmão. Eu imagino o coração desse homem dizendo assim: poxa, comeu na minha mesa, vestiu da minha roupa, dormiu debaixo do meu teto, usou do meu recurso. Agora que o rei exaltou, nem lembra de mim. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que entre nós existe muita gente como Maquir. Como que é Maquir? Gente que em algum momento da sua vida dispôs de tudo para ajudar alguém, e no momento em que esse alguém ficou bem, virou as costas e não olhou nem para trás. Existe entre nós muitas pessoas como Maquir, que abriram mão de tempo, dinheiro, compromissos, responsabilidades, comida, roupa, para estender a mão para alguém. E quando esse alguém não precisou, ainda saiu dizendo: fulano lá, não preciso mais dele. Oh, aleluia. Maquir sumiu na história, porque Maquir não vai sentar na mesa do rei, Maquir não vai comer com o rei, Maquir não vai vestir a roupa do rei, mas ele vê de longe o sucesso de Mefibosete sendo levado a lugares altos. Meus irmãos, existe um ministério que é pouco falado na igreja, o ministério da hospitalidade. Hospitalidade não é um lugar, hospitalidade é um ministério. Quem tem o dom da hospitalidade consegue fazer com que qualquer ambiente se torne agradável para receber alguém. Quem tem o dom da hospitalidade consegue abrir as portas, consegue recurso, consegue de onde não tem para ajudar alguém. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pelo menos 3 pessoas que têm o dom da hospitalidade. É gente que, se você ligar, pastor Tiago, e dizer: eu preciso de uma cesta básica, ele traz. Eu não sei de onde. Se você disser: pastor José, fulano precisa de uma roupa, eu não sei de onde, ele tira no número da pessoa. É Maquir. Mas você sabe qual é o problema? É que muitas vezes acontece como aconteceu com ele. A gente abre o nosso coração, a gente confia que alguém entre, a gente confia dar recurso, a gente confia dar mantimento. E os irmãos estão me entendendo que eu não estou falando só de coisas físicas? Mas quantas pessoas já sentaram na mesa para pedir conselho para você, e depois que ela resolveram os seus problemas, ela nunca mais te ligou? Oh, como o Espírito Santo está falando aqui essa noite. Não voltou para pedir perdão, não voltou para dar um presente, porque o coração de Maquir, sabe como ele é? Ele diz: eu não estou preocupado com o que eu gastei,
Mas mesmo ele tendo feito isso comigo, eu ainda sinto saudade dele. Oh, aleluia. E o Senhor está ministrando ao meu coração algo essa noite. Eu quero ministrar isso sobre a tua vida. Aprenda. Você que tem um coração como o de Maquir, que as pessoas que Deus coloca na sua história não são eternas. Aprenda que Deus vai colocar pessoas na sua história que ao se aproximarem de você vão se levantar. E quando se levantarem, Deus vai permitir ir embora. Oh, aleluia. E você sabe o que me chama a atenção? É que Lodebar é um lugar de miséria, Lodebar é um lugar de fome, Lodebar é um lugar de tristeza, Lodebar é um lugar de dor. Mas na casa de Maquir nunca faltou nada. Oh, meus irmãos, Maquir some, e o sumiço dele, você pode pensar, se eu fosse Maquir, sabe o que eu ia fazer? Nunca mais eu confiar de novo, abrir a porta de novo, fazer de novo. Eu não sou besta. A mãe não me fez filho besta nem filha besta. Ele acha que só a mãe dele fez filho esperto. Nunca mais come na minha mesa. E quer saber? Eu não confio mais em ninguém. A gente se fecha. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas aqui essa noite com o coração fechado, por causa das mágoas que alguém deixou porque foi embora e não reconheceu alguma coisa que você fez. Mas assim te diz o Senhor: a tua aliança não é com os homens, a tua aliança é comigo. Eu sou responsável pela tua história. Maquir some, mas o negócio de Maquir era com Deus, meu irmão. Você não entendeu? Maquir não aparece no capítulo 10. Maquir não aparece no capítulo 11. Maquir não aparece no 12, no 13, no 14, no 15, no 16. Ele some. Davi nem sabia quem ele era. Muita coisa aconteceu. O filho de Davi se levanta contra ele, Davi tem que sair fugido. E na fuga, ele passa por Gileade. Passa por Gileade. Tem alguém que já está entendendo? Passa por Gileade. E quando ele passa por Gileade, do ladinho de Gileade é Lodebar. Aí Maquir está lá em Lodebar. E de repente ele olha para os campos de Gileade e vê uma turma correndo. Correndo. Maquir tinha tudo para dizer: eu não quero saber desse rei, eu não quero saber de Mefibosete, porque eles podiam ter feito por mim, me tirado desse lugar, mas não me tiraram. Mas Maquir está lá, em Lodebar. Davi fugindo, passa por Gileade, Maquir vê ele. E sabe o que Maquir faz? Ô Sobi, vem cá. Sobi, vem cá. Aí Sobi vem correndo. O que foi, Maquir? Chama Barzilai para mim. Aí ele corre, chama Barzilai, vem cá. Vê se vocês estão vendo o que eu estou vendo. O quê? Aquele grupo de pessoas lá, ó. O que tem, Maquir? De novo isso. O que você vai fazer? Barzilai, arruma a cama, arruma a coberta, arruma lençol e arruma a roupa. Sobi, busca vaso, vasilha, cesta, toalha, que eu vou olhar o que eu tenho na despensa. Aí alguém diz: alguém que mora em Lodebar vai ter o quê? Pão seco e água, camas, bacias, vasilhas, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, torradas, mel, manteiga, ovelha e queijo de vaca. Que dispensa é essa, varão? No meio de Lodebar, no meio da crise,
Mas é que ninguém entendia que quem sustentava a casa de Maqui não era o homem, era Deus. A casa de quem Deus chama para cuidar de gente não é sustentada pela mão do ingrato, nem do traidor, nem do infiel e nem do que esquece as dispensas de quem é chamado para cuidar de gente. É Deus dizendo: aí não falta nada. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. O que você vai fazer? Tem gente com fome lá, tem gente com sede lá, tem gente desabrigado lá. E sabe o que eu vejo na história de Maquir? É que a traição não mudou quem ele era. Oh, aleluia. A ingratidão não mudou quem era Maquir. O tempo passou e o tempo não mudou quem era Maquir. Sabe por quê? Porque Maquir sabia quem ele era diante de Deus. E quem sabe quem é diante de Deus não se decepciona quando os homens traem. Mas eu quero dizer que quem sabe por falta de instrução você tem olhado para as pessoas que foram embora e você fechou o seu coração e você disse: eu não ajudo mais ninguém. Mas o Senhor essa noite está trazendo um bálsamo sobre a tua história, para te dizer: a tua casa é como um hospital para muitos doentes, a tua vida é como cura para a vida de muitas pessoas. É por isso que quem chega ruim do teu lado melhora, é por isso que quem chega doente do teu lado é curado, é por isso que quem chega desempregado, Deus abre a porta, é por isso que quem chega caído, Deus levanta. Alguém chega com o ministério destruído e Deus vai lá e restaura. Alguém chega com o casamento detonado e Deus vai lá e une de novo. Alguém chega com o filho em cima da cama desesperado, dizendo: eu não sei o que eu vou fazer. Aí você vai lá e impõe a mão, Deus cura. Aí alguém chega e diz: mas meu filho está nas drogas, está lá dentro da biqueira. Você entra na biqueira e diz: em nome de Jesus, tira lá de dentro e Deus vem com salvação. Alguém diz: mas não tem libertação, meu marido está assim. Você começa a orar, Deus vai lá e liberta. É Deus dizendo: o teu negócio é comigo. Eu te chamei para cuidar de pessoas, eu te chamei para tratar de gente. Não deixa a ingratidão dos homens apagar aquilo que eu coloquei na tua mão. Levanta a tua mão e dá uma palavra de adoração a Deus essa noite. Oh, aleluia. Eu tenho essa cara de menino e sou. Eu encerro aqui. O Senhor me chamou ao ministério com 13 anos de idade. Hoje tenho 21, há 8 anos tenho pelejado. E uma das coisas que eu aprendi na história é que ministério tem traição. Eu já estive pelo menos 2 vezes quase em depressão por causa de pessoas que foram embora. Eu dizia: Senhor, mas e agora o que vai ser de mim? E o Senhor teve que ministrar ao meu coração uma palavra como essa e dizer: filho, o que eu dei para você foi uma chamada. O que eu dei para você foi um ministério. O que eu dei para você foi um dom. Isso ninguém pode levar embora. Oh, aleluia. Sabe por quê? Eu vou dar lugar na palavra revelada. Porque alguém foi embora da tua casa e disse assim: aquele lugar vai passar pouco tempo, vai ter gente morando debaixo da ponte. Alguém saiu da igreja, olhou para trás e disse: essa igrejinha vai fechar. Alguém não soube voltar para reconhecer tudo aquilo que você fez. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho olhado o que você fez. Quando alguém fez as malas e foi embora, assim te diz o Senhor: eu estava lá. Quando alguém virou as costas e nem olhou para trás, assim diz o Senhor: eu estava lá. Quando alguém falou mal de você na sua ausência, assim te diz o Senhor: eu estava lá. Mas eu sou o teu Senhor, eu sou o teu provedor, eu sou o teu guardião,
Eu não durmo, não tosquenejo. Eu te cerco pela direita, eu te cerco pela esquerda, eu te cerco à frente, à retaguarda, porque eu sou o teu Deus. E assim diz o Senhor para alguém aqui essa noite: a tua despensa não vai se esvaziar por causa da palavra maldita de ninguém. A igreja não vai fechar por causa da palavra maldita de ninguém, porque quem tem negócio com Deus sabe que a providência vem do alto e não da terra. O Senhor está tocando alguém aqui, e eu vejo que tem pessoas em lágrimas essa noite, porque as feridas do teu coração fizeram você se afastar de quem você era, e hoje você olha para a sua vida e diz: eu não sou mais quem eu sou, eu não sou mais como eu era. Eu amava, hoje eu não consigo amar mais. Eu cuidava, hoje eu não consigo cuidar mais. Mas o Senhor está dizendo: o meu bálsamo é derramado sobre a tua vida essa noite. Uma volta na história. Deus fez o rei ir na casa de Maquir. O rei, e nunca imaginou sair do palácio para ir naquele lugar, Deus diz: eu vou levar ele lá. Eu não vou trazer Maquir aqui, mas eu vou levar ele lá. Porque o rei não quis dar banquete para Maquir, mas Maquir vai dar banquete para o rei, para ele ver que sai coisa boa de Lodebar. Sim! Sai coisa boa de Lodebar, sim. Eu imagino, irmão, quando ele viu a mesa posta, ele disse: espera aí, mas nem no palácio tem o que tem nessa mesa. Era para ele entender que era Deus provendo, e para cada um que veio, comeu e não deixou nada, era Deus mandando providência, era Deus mandando providência, era Deus mandando providência para a casa de Maquir. Escute essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto cura emanando desse altar. Eu sinto cura emanando desse altar. Deus está devolvendo as articulações para o ministério de alguém. Oh, meu irmão, a palavra tem endereço certo. Eu não vim aqui pregar para as paredes, para os ventiladores, para o telão. Eu vim aqui pregar para gente com coração ferido, porque gente cura gente, mas gente também fere gente. Você acha que o pastor Tiago nunca feriu ninguém? Você acha que eu nunca feri ninguém? Pastor Judas, irmão, gente fere gente, mas para cada um que a gente feriu, 10 a gente curou. Porque o nosso ministério não é ferir, é curar. Às vezes acontece da gente ferir, alguém sai magoado, mas lá na frente Deus levanta outro para curar ele, porque é assim que funciona no reino de Deus. Você já feriu alguém na sua vida, meu irmão, mas você também já curou muita gente. Sabe o que Deus está dizendo? Está na hora de você ser curado, porque os seus traumas têm te impedido de servir a mim do jeito que eu te chamei. E essa noite nós estamos numa noite de ceia, e o Senhor está dizendo: como é que nós dizemos que temos comunhão, se a gente fica pensando, se eu cruzar com fulano na rua, eu não olho nem para o lado. Deus está dizendo: oh, Aramahaya, eu vou fazer alguém sair de cima do pedestal. Eu vou fazer alguém cruzar lá de Alphaville aqui para Diadema. Eu vou fazer alguém sair lá da Bahia de ônibus aqui para o ABC, para passar na porta da tua casa. O Senhor está trazendo alguém que acha que está por cima, irmão, para dizer assim: eu vou levar alguém para dizer: eu preciso de você mais uma vez. Quem fere não lembra, mas quem é ferido sabe. Quem sabe Davi nem lembrava quem era Maquir, mas Maquir sabia o que Davi tinha feito, porque Davi tinha se esquecido. Mas a retribuição não foi olhar para Davi e dizer: Davi, você me esqueceu, Davi, você não lembrou de mim. Quando Maquir vê ele, diz: se ele está com fome eu vou dar comida, porque quem me sustenta é Deus. Se ele precisa de roupa eu vou vestir, porque quem me sustenta é Deus. Se ele precisa de cama para dormir eu vou dar, porque quem me sustenta é Deus. E Deus está dizendo: esse tempo todo longe de alguém foi para você ser curado, para você entender que quando alguém voltar, você não vai precisar jogar nada na cara dele nem dela. Quando alguém voltar, você vai dizer: quer pão eu tenho para dar, quer palavra eu tenho para dar, quer unção eu tenho para dar, porque quanto mais pisado eu fui, mais azeite Deus fez correr na minha história. E quando o azeite desce, o azeite cura.
Levanta suas duas mãos para o céu e adora o nome do Senhor essa noite. Há um azeite que flui curando feridas neste lugar. Você pode dar um minuto de adoração de mãos levantadas. Ramakanda, Seora Bahaya. Rabashera Mandarabasúria. A mão direita é poder e a mão esquerda é autoridade. Dê um minuto de adoração ao nome dEle. Oh, eu encerro a minha participação, mas nós vamos promover pelo menos um minuto de adoração ao nome do Senhor. Tem glória a Deus ainda na tua alma? Faz quanto tempo que você não chora por causa da mágoa que te corroeu? Faz quanto tempo que você não fala em línguas por causa da mágoa que te corroeu? Oh, aleluia! O Senhor está dizendo que tem alguém aqui essa noite como José no Egito, que quando vê os irmãos dá um grito desesperado, por causa da traição, foi vendido, foi jogado, foi preso. Mas eu quero te dizer, o Senhor já te tirou da posição que você estava. Hoje você é governador. Dá o grito da tua alma e abraça quem Deus trouxe para você cuidar. Eu vim com uma palavra de Deus, pastor Judas e pastor Tiago, porque o caluniador teve que ver a igreja da garagem sair para o salão, e do salão sair para o outro salão, e do outro salão crescer, e no outro salão grande começar a prosperar. E assim diz o Senhor, a língua do caluniador também vai ver a igreja saindo do aluguel para a casa própria. Durabacala machande ora marraia. O Senhor está dizendo, não é porque ninguém me pede, mas é porque eu sou fiel. E eu sou fiel, não é o homem, é o meu nome. Porque quando o Tiago ainda era uma criança, o Senhor falou contigo, homem de Deus. A criança nem pensava em casar com você, mas o Senhor fez uma promessa. E o Senhor está dizendo, o tempo foi passando e alguém foi falando, mas é chegada a hora que por amor do meu nome, eu vou mover o sobrenatural. Alguém viu e não creu, alguém viu e não duvidou, mas assim diz o Senhor, eu vou fazer o improvável acontecer. Não vai ser daqui para lá, mas vai ser de lá para cá. E assim diz o Senhor, vai ligar e vai dizer, tem alguma proposta? Tem como fazer alguma coisa? Dá para fazer de algum jeito? Eu parcelo, eu divido, eu troco. Vai, me dá alguma coisa, me dá um sinal. Porque o Senhor está dizendo, é o tempo em que a minha casa não estará mais em tendas, porque o Senhor estabeleceu um firmamento neste lugar, e o meu altar que queima com fogo santo, tem queimado com ofertas que agradam a minha narina. E é por isso que eu derramo da minha glória sobre este lugar, para cumprir a minha promessa sobre a vida daqueles que creem. Se você crê, dê um minuto de adoração ao nome do Senhor nessa hora. Enche esse lugar de glória. Um minuto. Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem língua estranha, fala em línguas. Pega o renovo de Deus que desce sobre a Batista da Fé essa noite. Pega o renovo de Deus que desce sobre a Batista da Fé essa noite. Volte a falar em língua de Deus agora. Abre a boca para o dom de Deus que desce do altar. Abre a boca para o dom de Deus que desce do altar. Xarabacalabahaya. Urabacalabatore bercalabaha. Drubacamanjova darastéria. Joga a tua mão para o alto e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele.
Com a permissão do pastor, a igreja fique de pé. Amor, mais perto estou de ti. Sente-te, ó Deus, eu desejo que há em mim. Receba azeite fresco do altar essa noite. Desejo que há em mim. Azeite fresco do altar. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar, o meu ser está em ti. Há um vento que sopra neste lugar. Receba renovo de Deus nessa hora. Renovo de Deus em nome de Jesus. Renovo de Deus em nome de Jesus. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Alabacalabaxande ora barraia. Em teu amor, mais perto estou de ti. Sente-te, ó Deus, é o desejo que há em mim. É o desejo que há em mim. Meu Deus. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar. Enquanto você adora, o Espírito de Deus te renova. Em ti. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Declare, declare, declare. Envolve-me. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Há um som como de um vento veemente, impetuoso. Senhor. Há um som como de muitas águas. Envolve-me, Senhor. O Senhor está dizendo: quem veio buscar cura, seja curado agora. Envolve-me, Senhor. Quem veio buscar restauração, seja restaurado agora. Envolve-me, Pega o renovo de Deus sobre a tua cabeça agora. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Dentro quero estar. Leva te adorar. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Dentro quero estar. Leva te adorar. Levante as suas duas mãos, Senhor Jesus. Eu ministro cura, Senhor. Eu ministro uma unção que despedaça o jugo com libertação agora. Aonde há uma ação do inimigo, aonde há uma ação do inimigo, nós repreendemos agora.
Pelo poder do nome de Jesus, dá o teu grito e vai embora agora. Libertação em nome de Jesus. Satanás, toda doença que você trouxe, pega e leva embora agora. Derebeora barabanjova rabastéria. Oh, rebereba camandore barabacere barabachandeorama. Assim diz o Senhor para uma irmã: o exame que você fez essa semana, e guardou o resultado na bolsa e não mostrou para ninguém, eu visito o teu corpo agora. O Senhor está dizendo que vai fazer alguém expelir miomas. Os testemunhos destes milagres chegarão aqui, pastor Tiago. Há fogo nesse altar. Eu vou dizer de novo: tem fogo nesse altar. De mãos levantadas, Senhor, visita o teu povo, confirma a tua palavra. Senhor, que no glória a Deus da tua igreja, na adoração do teu povo, todas as correntes caiam, as algemas caiam, e o teu nome seja glorificado. Aqueles que podem, soltem um brado de adoração a Ele essa noite. Enche. Seja curado, renovado. Que Deus abençoe a Batista da Fé. Que Deus abençoe pastor Tiago, pastor Gildas. Oh, aleluia. Grande surpresa o Senhor fará neste lugar, pastor. Teu telefone vai tocar, varão. Assim diz o Senhor: vocês não começam o terceiro culto antes de uma proposta sobre este lugar. Deramando camas. Eu visito as tuas finanças, filho, porque eu te chamei para minha obra. Rabacamanchorabá. Eu farei uma surpresa a ti, ao teu coração e à tua família. Eu tenho te chamado para queimar neste lugar algo que inflama o teu coração. É a chama do meu espírito que tem queimado em ti por amor às almas. Não te preocupes, porque da tua casa e da tua família cuido eu. Cuida da minha obra. Há 2 viagens preparadas para ti. Talamachandeobarahaya. 2 viagens preparadas para ti. E eu farei um mover na tua vida. O tempo dessas 2 viagens é o tempo da preparação. Guarde isso no teu coração. Quando voltares da segunda viagem, eu farei um mover na tua história. Tu não entenderás o que eu farei, mas não te preocupes, sou eu no fogo, sou eu no tremor, sou eu no vento, sou eu na tua história. O mover que eu farei te trará a este lugar em plenitude. De lá para Mastúria, Xéria, Deramacamantuia, Téria. Há uma palavra de cura sobre a tua casa. Há uma palavra de cura sobre a tua casa. Eu visito agora e com meu fogo queimo.
Marquei eu esse encontro contigo, filho. Emanastéria. Minha unção está sobre ti. Será que você pode aplaudir o Senhor?